O ministro da Saúde volta a justificar a consulta pública feita pelo governo antes do início da vacinação infantil contra a Covid-19. E mesmo agora favorável à imunização da faixa etária entre 5 e 11 anos de idade, Marcelo Queiroga insiste na exigência de um termo de consentimento assinado pelos pais. Essa é de lascar, né? Como se uma criança de 10 anos fosse sozinha no posto de saúde tomar vacina. Nossa. Tudo que uma criança de 5 a 11 anos faz é com consentimento dos pais. Eles ainda não são adolescentes que pulam a janela e roubam o carro. Moça, quero tomar vacina. 7 anos de idade, quem é que vai vacinar uma criança sozinha? Sem o pai ou o cuidador? Olha as ideias. Ele também mantém a defesa da apresentação da prescrição médica para imunizar os filhos e criticou governadores e prefeitos contrários a essa regra. Os estados têm que se manifestar lá na consulta pública, né? Aliás, governadores falam em prescrição, prefeitos falam em prescrição, e muitos deles, sim, não tem uma prescrição. E pelo que eu saiba, a grande maioria deles não são médicos. Não são, de fato. Com algumas exceções, né? O Ronaldo Caiado, por exemplo, governador de Goiás, é um médico. E, aliás, ele médico disse que vai vacinar a população infantil do estado dele, independentemente do resultado dessa consulta. A gente ouve o Queiroga, eu tenho sentimentos contraditórios em relação ao Queiroga, porque na maioria das vezes eu sinto profundo desprezo pelas ações dele, por ele deixar de lado o juramento de Hipócrates e a sua responsabilidade como médico para agir mais como um sabujo presidencial e alguém com aspirações políticas para o ano que vem. Mas, por outro lado, eu sinto uma certa peninha dele, porque o chefe dele é Jair Bolsonaro e não deve ser fácil obedecer às ordens que vêm do Palácio do Planalto. E toda vez que o Queiroga abre a boca, como ele está defendendo o indefensável, ele acaba entrando em contradições, por vezes ridículas. Vamos analisar essa fala dele. Coloca de novo, Ellen, por favor. Os estados têm que se manifestar lá na consulta pública, né? Aliás, governadores falam em prescrição, prefeitos falam em prescrição, e muitos deles, sim, não tem uma prescrição. E pelo que eu saiba, a grande maioria deles não são médicos. Tá. Então ele quer que os governadores se manifestem não pelo poder que a eles foi concedido pelo voto popular, mas por meio da consulta pública, confusa, esquisita e que muitas vezes tecnicamente nem funciona. Exatamente. É assim que ele quer que os governadores de estado se manifestem, lá pela consulta pública, da mesma maneira que eu me manifestei, que você, que o nosso ouvinte. É assim que o presidente se manifesta a respeito do assunto. Aí ele disse que os governadores deveriam respeitar as decisões de seus secretários de saúde, porque são eles que contam com o aparato técnico e a opinião de cientistas. Bom, primeiro, é isso que o chefe dele faz? Ou o Bolsonaro interfere o tempo todo no Ministério da Saúde? E segundo, se essa decisão tem que ser tomada pelo corpo técnico, atenção, para que consulta popular? Ora, a consulta popular está consultando a população. Eu, a Ellen Brown, o Sandro Badaró, o nosso ouvinte, leigos, que não tem nenhum aparato técnico, nenhum estudo, com exceção de 1% da população, para opinar a respeito desse assunto. Então, Queiroga, para que serve essa consulta pública se os governadores deveriam deixar a cargo de seus secretários de saúde e seus corpos técnicos a decisão final a respeito da vacinação de crianças? Você percebe? Como quando você está defendendo aquilo que é indefensável, inevitavelmente você vai entrar em contradição o tempo todo. Nessa curta frase do Queiroga... 13 segundos. 13 segundos. A gente já encontrou umas 3 ou 4. Incongruências. A gente tem a chance nas mãos. Agora, a gente está na época de férias escolares, de vacinar as nossas crianças para termos uma volta às aulas segura. Diferentemente de outros países que estão voltando a se trancar. É isso que a gente quer. A China tá lá. A China proibiu que as pessoas saiam de carro, inclusive, em uma determinada região, para evitar que o vírus se alastre. Tá fechando tudo, trancando todo mundo em casa. A Europa tá indo pelo mesmo caminho, Estados Unidos. As máscaras voltaram a Nova York. A gente tem nas mãos a chance de dar um baile no mundo, de controlar essa nova variante, de controlar essa doença antes do início do ano letivo.
Porque dá tempo. As vacinas devem chegar agora em janeiro. Se a gente fizer um esforço, é possível vacinar boa parte das crianças. Mas todas as ações desse governo, e aí eu fico me perguntando por quê? Por quê? Vou usar uma expressão da Vera Magalhães, da minha amiga Vera Magalhães. Por que que o presidente acha que seria pop defender uma ideia anti-vax aqui no Brasil? Isso pega lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde existe essa cultura. Aqui no Brasil, não. As pessoas confiam na vacinação e querem vacinar os seus filhos. E vem com esse papo de liberdade. Liberdade é você poder escolher o que vai fazer. Se vai vacinar, se não vai vacinar. Ninguém aqui está apresentando nenhum projeto que inclua a obrigatoriedade de vacinação de crianças. E embora quem não vacine as suas crianças, e isso é histórico, não vale para 2021 e 2022, isso sempre foi assim desde que a vacinação existe, vai passar por algumas sanções, ou melhor, vai ser impedido de fazer algumas coisas, como, por exemplo, matricular sua criança numa escola pública. Sempre foi assim, e a gente jamais viu ninguém ter ataque de pelanca por causa disso. Seria muito bom para o nosso país se o chefe do Queiroga fizesse aquilo que ele quer que os governadores façam em seus estados, permitissem que o corpo técnico trabalhasse e que esse corpo técnico chefiado por ele, Marcelo Queiroga, agisse menos como político e mais como médico. O senhor lembra que tem um diploma pendurado no seu escritório, seu Queiroga?